Eu já falei do Sonic, agora o filme do Mario acabou de estrear, então ele eu também não vou deixar passar. Hoje, no Conversa Geek, nós vamos falar de Super Mario Bros. Esse filme, assim como Sonic, Gran Turismo, Resident Evil, Uncharted, entre outros que eu vou falar ou já falei aqui no canal, ele é um filme baseado num jogo. Então vocês sabem, é chover no molhado, tem aquele leve preconceito de jogos adaptados para filme de que o filme pode ser uma bosta. E o Mario, assim como o Sonic, eles pegam realmente a ideia de criar uma nova história, o que faz com que fique melhor a ideia do filme. Tipo, o Sonic ele fez uma adaptação live action, como o Sonic vindo para o nosso mundo, e o Mario tem essa adaptação em animação, que é feito pela Universal Studios, que já construiu filmes como Minions e Meu Malvado Favorito. Então, assim, quando veio a adaptação para o Mario por parte da Universal, a gente pode ficar tranquilo, a animação vai ser boa, todo mundo gosta de O Meu Malvado Favorito, os Minions também traz essa ideia, até porque um é o prequel do outro. E como eu falei, a história é totalmente nova e a Universal ela juntou forças com a Nintendo estava junto da produção desse filme. Então é uma história realmente do Mario, tem lá, igualzinho como foi FNAF, né? O filme de FNAF teve o criador, o Scott Cawthon para falar, e aqui teve o Shingeki no Miyamoto, então a gente pode ficar tranquilo, o filme está sendo bem adaptado, foi ele que junto com o pessoal da Universal que fez a direção e o roteiro desse filme. E assim, eu tenho as minhas boas opiniões sobre o filme, eu também tenho as minhas más opiniões sobre o filme, porque teve coisa ali que mudou. O Bowser tá chegando! Eu não tenho medo. Passou qualquer coisa pelo meu irmão. A gente vai salvar ele. Antes de falar o que mudou no filme, o que mudou da história, eu tenho que falar, obviamente, da história do filme, que a história conta como o Mario e o Luigi entraram numa grande aventura para salvar o Reino Cogumelo. Pelo menos essa deveria ser a história do filme, né? Porque o Mario praticamente é isso. Porém, a história é que o Mario e o Luigi, em um certo dia, eles são sugados por um cano que são levados para uma outra dimensão, onde o Luigi acaba indo para no domínio do Bowser, no Reino das Sombras, e o Mario acaba indo para o Reino Cogumelo. E lá ele acaba encontrando alguns aliados, alguns amigos, para resgatar o seu irmão, o Luigi, e também para salvar o Reino Cogumelo no meio desse processo. Não sei se me conhece, mas eu vou dominar o mundo. Puxa, Mas tem um probleminha. Um humano com um bigode que nem o seu. Essa é a história do filme. Como eu falei no começo, a história deveria ser de tipo o Mario e o Luigi salvando o Reino Cogumelo, porque os jogos sempre foram isso, deveriam ser isso. A gente tem pequenas mudanças sutis nos personagens, como o Luigi sendo um medroso, mas isso no Luigi's Mansion, né, o jogo Luigi's Mansion, a gente mostra mais ou menos isso. Tem o Mario super corajoso, mas acho que o Mario sempre passou essa vibe. A maior mudança que teve realmente foi uma mudança significativa, foi a Princesa Peach. A Princesa Peach passou por uma praticamente remodelação total, onde ela saiu daquela princesa indefesa que deveria ser resgatada pelo herói, o Mario, e acabou se transformando numa guerreira, o que é uma mudança totalmente diferente. A Princesa Peach ela sempre foi, como eu falei, uma princesa indefesa que acaba sendo salva pelo herói Mario, que acaba salvando o Reino Cogumelo e a princesa, e tudo fica felizes para sempre. E a mudança ela é grande na personalidade da princesa, o que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque a princesa nunca foi isso, ela realmente foi uma donzela indefesa, é isso que o jogo sempre passou. Então mudaram essa história, não ficou ruim, né? Não ficou ruim, muito pelo contrário, a história ela se manteve algo divertido do começo ao fim, mas deram muito mais protagonismo para Princesa Peach, algo que nos jogos não tinha. Tem um universo enorme lá fora. Eu acho o filme legal, ainda assim eu acho o filme legalzinho, tem muito mais uma vibe do último jogo, o Super Mario Wonder. Super Mario Wonder trouxe essa de você e seus amigos, ou melhor, o Mario e seus amigos de salvando o Reino Wonder. E isso pegou, realmente fez uma junção maior para a história do Mario. Parece mais Super Mario Wonder, uma adaptação do Super Mario Wonder do que dos jogos antigos do Mario. Meu exército! Copas! Bombas! E essas coisinhas aí também! Vamos destruir o Reino Cogumelo! Outra coisa que mudou
foi o fato da dublagem. A dublagem, a gente tinha a dublagem original do Mario, a dublagem em inglês. Aqui no Brasil, a dublagem portuguesa, ela construiu uma nova e eu vou falar sobre ela já já. Mas a dublagem em inglês, ela mudou. A gente tinha já vozes já básicas do Mario. A voz do Charles Martinez, que era a voz do Mario há muito tempo, ela foi mudada pelo ator Chris Pratt, o que eu assisti o filme um pouco em inglês e eu não gostei nem um pouco da dublagem dele. Eu acho ele um ótimo ator, mas ele para dublar o Mario não ficou legal. Realmente poderiam ter deixado e mantido o Charles Martinez, que inclusive está no filme. Ele é esse personagem aqui, eu não lembro o nome agora na hora da gravação, mas na edição eu coloco. Vocês vão ver o Charles Martinez, ele tá no filme, poderiam ter deixado ele como a voz do Mario, mas não deixaram, e o que é uma pena, porque o cara já era a voz do Mario há uns 10, 15 anos. O Mario é um jogo lá do NES, do SNES, que são o Nintendo e o Super Nintendo. Então eu acho meio mudança muito em cima da hora, foi mais para chamar público. Né? A gente teve a Princesa Peach, a voz dela era a Anya Taylor-Joy, a gente tem o Chris Pratt como Mario, tem o Jack Black como Bowser, ou seja, são atores grandes para alavancar público, são gente para, vamos chamar os fãs desses atores, e isso não é nada de errado, não é ruim, é só uma questão de que eu preferia muito mais que tivesse mantido a voz do Mario original. E como eu falei, aqui no Brasil a gente também teve dublagem. E, bom, o Brasil era completamente tudo novo, então a voz do Rafael Rossato como Mario, que ele é o dublador fixo do Chris Pratt, ele fez uma ótima dublagem. Realmente, talvez ele poderia ter mudado uma coisa aqui ou ali, mas a voz dele, na minha opinião, encaixou muito bem no Mario. E é uma questão também de que o povo aqui do Brasil, os dubladores brasileiros, eles trabalham de uma forma totalmente diferente lá de fora. Enquanto o Chris Pratt fazia literalmente a própria voz no Mario, ou seja, ele não criava uma voz pro Mario, não fazia igual a do Charles, o Rafael Rossato, ele chegou aqui, ele deu o sotaque, ele fez com que o Mario fosse o Mario. Então tem lá aquelas pequenas nuances do sotaque italiano que o brasileiro pode imitar, assim, que a gente faz normal com qualquer outro idioma. E o Rafael Rossato, ele fez isso. Ele fez também as pequenas coisas que o Mario ficou conhecido, aqueles pequenos gritinhos que aparecia, né, nos jogos antigos, porque o Mario realmente nunca teve voz, ele nunca teve falas concretas, era você lendo sempre o texto. E ele ele manteve as coisas que o Charles fez. Então, na minha opinião, um ótimo trabalho do Rafael Rossato com o Mario. Teve também o dublador do Toad, que é o Drummond, que, assim, eu lembro de ter visto alguns personagens dele. Eu não lembro quais, mas eu vou deixar sempre, toda vez que eu vou falar de um dublador, vai estar mostrando quais são os personagens que eles já fizeram. E, cara, a voz do Drummond, ela é boa. Ele fez um ótimo também trabalho com o Toad, só que eu teria mudado algumas coisas, eu teria pedido, né, pra mudar algumas coisas. Tipo, eu sempre tive a visão de que o Toad tinha uma voz irritante, mas ele fez um ótimo trabalho. A gente teve também o Manolo Reis como o Luigi e simplesmente a voz dele como Luigi ficou muito incrível. Teve coisas ali que era padrão da dublagem americana, talvez eles deixaram algumas vozes tipo gritos, essas coisas, que eu sempre imaginei que na dublagem essas coisas seriam padrões de deixar. Eles não realmente faziam essas vozes, sempre mantinha as coisas do original, só dublavam realmente as frases. E, assim, cara, a voz do Manolo Reis encaixou muito perfeito com o Luigi. Ele é literalmente o Luigi brasileiro. É sério, só assistindo o filme, pra você realmente apreciar a dublagem brasileira. A gente teve a voz da Princesa Peach como a Karina Eiras, eu espero que tenha falado o nome dela correto. Eu realmente não lembro de ter visto as vozes dela em algum personagem, mas provavelmente na hora da edição vai estar aí, eu vou falar, nossa, ela era aquela personagem, mas assim, são vozes que realmente ficaram boas. A dublagem brasileira sempre teve dessa. Eu sempre achei que a dublagem brasileira era sempre superior à dublagem americana, né, a dublagem original. E isso é pelo fato de que a gente brinca com alguns personagens, tipo, o personagem é italiano, a gente vai fazer um pequeno sotaque italiano. O personagem é português, a gente vai fazer o sotaque português. O cara é um personagem russo, vai ter dublagem russa. A gente sabe e vê isso como filmes tipo Detona Ralph, séries como Os Padrinhos Mágicos,
o próprio Super Mario Bros. Agora que a gente tem outros personagens também que... Os Incríveis também tem isso, que tem essa adaptação de fazer um sotaque para certos personagens. É uma questão simples, a gente realmente parece que melhora muito a dublagem. E o filme em português, pra gente que é brasileiro, é simplesmente surreal e é incrível ver a dublagem desse pessoal. Eu vou colocar aqui a lista de todo mundo, porque eu não vou lembrar realmente quem fez cada voz, mas tá aí do lado as vozes brasileiras que estavam aqui no filme. E é só meus parabéns, vocês realmente fizeram uma adaptação do Super Mario incrível, vocês transformaram algo que a Nintendo fez com seus jogos, nunca fez com seus jogos, que foi localizar o Mario para o Brasil ou qualquer outro jogo deles para aqui para o Brasil. Tá certo que eu falei e eu ainda não disse realmente as minhas experiências, a minha opinião do filme, mas assim, a minha experiência realmente foi muito melhorada por causa da dublagem brasileira. O filme, ele é legalzinho, dá pra gente assistir, é um filme que te prende do começo ao fim, é uma nova história do Mario, como eu disse, então faz com que a gente acabe ficando e vendo o filme. Óbvio que esse filme, ele tem uma classificação livre, ou seja, é para crianças assistirem, só que a gente sabe realmente quem vai assistir o filme do Mario. Não são muito bem as crianças, elas vão por consequência. A maioria das pessoas que realmente foram nos cinemas assistir o filme do Mario foi gente como eu, adultos que conhecem o Mario há muito, muito tempo e que são fãs ou da Nintendo ou do próprio Mario, do personagem, né? E assim, nada de anormal isso é bem comum, tipo o filme do Sonic fez a mesma coisa, mesmo tendo uma classificação livre para crianças assistirem, ainda assim eu lembro de ir na sala de cinema e ver vários pais acompanhando dos seus filhos e vários adolescentes ou até mesmo adultos sozinhos assistindo o filme. É uma coisa normal com esses filmes de personagens super consagrados já na indústria. Então, sempre tem uma base de fã que vai querer sempre ver alguma coisa e vai reclamar, assim como eu, ou vai gostar do filme. As minhas considerações finais sobre esse filme é as mesmas que eu tive do Sonic. É um filme bem legal de se assistir, dá pra assistir com toda a família, super tranquilo. Não é algo que vai ter ali coisas ruins para as crianças assistir, uma piadinha, duplo sentido, essas coisas assim. Não, é um filme realmente bem legal, dá pra assistir com toda a família tranquilo. Você pode aproveitar agora que já tá no streaming, você pode pegar, abrir seu Prime Video se você tiver, e colocar e assistir, aproveitar tudo do Super Mario. A minha nota para esse filme não vai ser igual a do Sonic. Do Sonic eu lembro que eu coloquei 5 estrelas, a do Mario eu vou colocar 4 estrelas. Não, é um filme legal, mas eu sou velha guarda, eu conheço o Mario, como eu falei, da história do Mario, sempre ter que salvar a princesa. E isso não teve no filme, são mudanças que fizeram nos personagens que me desagradou um pouco. Eu não vou mentir, não dá pra ver uma princesa Peach guerreira como ela é, porque ela nunca foi isso, então mudaram alguns personagens. O Mario, ele pelo menos não virou um idiota, né, como em alguns filmes que fazem isso, de descaracterizar o personagem, principalmente que tem um nome, né, do filme. Então eles não fizeram isso, mantiveram uma história realmente do Mario, não um herói, porque o Mario nunca foi um herói, o Mario foi considerado um herói depois de muito tempo, né, na indústria, mas fizeram realmente o Mario dessa de corajoso, guerreiro, que realmente acabou salvando o Reino Cogumelo. E é uma história que faz que mudar personagem, descaracterizá-los não são coisas boas, mas quando você cria e muda um personagem já feito, depende muito do jeito que você vai adaptar. Tipo, a Princesa Peach realmente ficou muito boa, porque a história inteira do filme ficou super casadinho, então dá pra engolir, dá pra assistir tudo. Você não vai ficar achando chato ou reclamando de personagem Y ou Z. Todos os personagens ali têm a sua pequena participação e todos fazem o seu serviço de maneira conclusa, de maneira muito bem feita, que se casa com a história e tudo mais. Enfim, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Super Mario Bros. Eu recomendo demais para todo mundo assistir. Você aí que ficou pensando, filme de jogo é uma bosta. Cara, assiste Super Mario, você vai gostar. Assiste outros filmes, como eu já trouxe aqui, de jogos que você também vai gostar, muito provavelmente. E se você está preocupado em assistir o Super Mario com a sua família, fique tranquilo, o filme não tem nada demais. Pode assistir na TV da sala, com volume alto, o quanto você quiser. E
eu vi também recentemente, antes de eu começar a gravar esse vídeo, a Nintendo e a Universal já falaram que vai ter um segundo filme de Super Mario, então a gente fica esperando, e eu devia ter falado isso um pouco no meio do filme, mas o filme tem 2 cenas pós-crédito, e eu acho que é exatamente por isso que eles estão fazendo eles fizeram essas cenas pós-crédito para ter um gancho pro segundo filme, e realmente a segunda cena pós-crédito tem um super gancho. Então a gente fica esperando, no aguardo pro segundo filme do Super Mario, torcendo para que ele seja tão bom quanto o primeiro. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal ou nos cinemas para assistir o Super Mario Bros 2. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva-se no canal para você acabar sempre recebendo notificações novas aqui do canal. Então, eu realmente vejo vocês por aí e até o próximo vídeo. Falou!